bem, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia e na aula de hoje, nós vamos dar aí uma ênfase ainda à questão do helenismo, como nós estamos vendo, né? Fazendo assim aquela memória retrospectiva das escolas que nós vimos, né? Das escolas que vão envolver esse período aí, como nós vimos, desde o contexto cultural da cidade, né, das cidades, especificamente aí Atenas, que vai se tornar esse centro do mundo, mas a partir do helenismo não se tem mais aquela concepção de polis, mas uma concepção mais de cosmopolita, né? A cidade agora dentro de um contexto de cosmo, dentro de um contexto de mundo. E aí a gente viu ali que o helenismo, né, ainda ele manteve seu epicentro em Atenas, né, destacando-se ali as correntes do epicurismo, do estoicismo, do cinismo, né, do ceticismo. Essas escolas, como nós vimos na aula passada, que abordaram principalmente questões de físicas, de ética, de lógica, né? E a partir daí nós vimos cada escola, como por exemplo o epicurismo, fazendo aqui um pouco de memória. Os epicuristas, eles eram conhecidos também como hedonistas, né? Onde eles defendiam o bem onde se encontra a partir do prazer, né? Essa filosofia que era a filosofia dos jardins, né? Onde as pessoas poderiam estar ali desfrutando daquele prazer interior, enfim, né? Depois a gente viu também, né, o estoicismo de Zenão, né? Lembrando aí que o grande expoente do epicurismo é Epicuro, né? Esse grande filósofo da Grécia Antiga. É uma escola também, voltando um pouco aí à questão do epicurismo, né, que fala os prazer, os prazeres e a vida feliz, dessa busca constante da felicidade. Depois, os epicuristas, eles vão se destacar aí também pela questão do materialismo, né, onde eles vão afirmar a partir de Demócrito, né, o conceito de átomos, né, de partículas indivisíveis que vão constituir todos os seres, enfim. Depois o estoicismo que vem com Zenão, como nós vimos que aí essa escola ela vai sofrer influência lá do filósofo pré-socrático chamado Heráclito, né, com a filosofia da, da, da questão do fluir, né, dessa questão do vir a ser. Depois a gente viu o cinismo, onde nós descobrimos ali a grande figura de Diógenes, né? De Sinope, essa corrente filosófica, né? Que está aí dentro dessa vertente, onde nós vamos compreender que os filósofos dessa grande corrente chamada de cinismo, ele desprezava todos os bens materiais e o desejo aí era de encontrar um homem que pudesse ser honesto, né? Um homem que de fato pudesse ser, como diz Diógenes, né? Um homem de verdades. E depois o ceticismo, né? Que é essa escola onde o Pirro, a partir do Pirro, né? Vai discordando e vai duvidando de tudo, né? Nada é certo. Hoje, porém, para a gente concluir essa parte sobre o helenismo, nós vamos falar nessa aula sobre a escola de Alexandria. Nós vimos que, aí na página 348 do livro de vocês, nós vimos que todo o esplendor desse período helenístico se deu a partir de Alexandre Magno, né, que vai ser considerado um dos maiores líderes militares da história. Alexandre Magno aí, ele vai ter essa referência, né, de onde ele vai unificar as cidades-estados gregas, né? Ele passa aí a ser esse grande expoente pelo fato de ter sido aluno de Aristóteles, né? Então essa sua capacidade intelectual, ela vai estar diretamente ligada a muitos aspectos no contexto grego, como também nas redondezas, né, da Grécia. Mas vejamos que o nosso livro fala de uma escola chamada Escola de Alexandria, né? Então, com a morte de Alexandre e a divisão do seu império, foi fundado em Alexandria, na foz do Nilo, um avançado centro de estudos
esses estudos, né, constituídos por escolas diversas, de diversos campos das ciências, né? Essa escola surge, no entanto, dentro desse contexto. Aí hoje, aí também dentro desse contexto, tem esse grande museu, que é a famosa Biblioteca de Alexandria, né? Com muitos séculos aí, atraiu intelectuais prominentes de vários locais do mundo antigo. Então vejamos que essa escola seria esse espaço do estudo das ciências, né? Ela vai possibilitar ali elementos advindo do Oriente, do Ocidente. E ali, no entanto, nós vamos ver alguns grandes vultos, alguns grandes expoentes a partir desse entusiasmo, dessa ousadia, né, de Alexandre Grande como grande intelectual e também dos seus seguidores, né, daqueles que estavam ali dentro da sua vertente governamental e também filosófica. Eles vão deixar para nós esse legado cultural. E aí a gente vai ver alguns grandes nomes, como temos aí na página 348. Entre eles, a gente vai ver que a ciência helênica, a partir dessa escola, né, nós vamos ter aí como referencial inicial Euclides, que é considerado o pai da geometria, né? Então, vejamos aí que no Centro de Estudo de Alexandria destacou-se a contribuição de Euclides. Euclides teria fundado, né, e dirigiu a escola de matemática, aí dentro dessa escola de Alexandria, né, com a obra Elementos. Ele vai sintetizar o conhecimento teórico, dando-lhe os fundamentos ao estabelecer princípios da geometria, conceitos positivos e postulados. Então vejamos que Euclides ele vai desenvolver toda essa técnica dentro desse Centro Cultural de Alexandria, voltada para a questão da geometria, não é? E ao seu lado nós vamos ver aí, né? Ele teria sido aí o pai da geometria, o pioneiro nos estudos da ótica, né? E aí ao seu lado nós vamos ter aí algumas grandes considerações feitas sobre Euclides, né? Pouco se sabe sobre sua vida e personalidade e a sua personalidade, né? Salvo que foi ele, segundo parece alguns grandes historiadores, né? O criador da famosa e duradoura escola da matemática da Alexandria, como eu disse, né? Então essa escola, como eu disse, ela vai reunir pensadores de diversas ciências, na matemática, nas ciências exatas, né, que são as matemáticas, físicas, químicas, né, as ciências da natureza, biologia, né, as ciências médicas, com a questão da medicina, né. Então Euclides ele vai se destacar aí dentro desse contexto como esse grande entusiasta na geometria. Ao seu lado, Arquimedes, né, Arquimedes, maior físico da antiguidade, autor do Tratado do Corpus Fluentes. E aí Galileu Galilei, lá na modernidade, vai ter uma grande influência em Arquimedes, né? Onde ele vai dizer assim, né? Galileu Galilei reconheceu que Arquimedes, o único cientista grego que mais aproximou de aspectos fundamentais de experimentação na modernidade, né? Então vejamos que Galileu fazia essa consideração à medida que ele reúne, sistematiza, né, as influências dos fenômenos que trariam resultados, né? Então, a partir daí a gente vai ver que, né, Arquimedes ele vai, no entanto, influenciar grandes pensadores da modernidade, entre eles o próprio Galileu Galilei, né? Então, os antecedentes de Arquimedes, né, ele teria olhado lá para os filósofos pré-socráticos e Galileu Galilei ele vai ter como referência na sua teoria, né, filosófica e na modernidade, teria visto em Arquimedes esse sábio, né, atuante de Alexandria que teria dado toda esse aparato técnico para os grandes filósofos da modernidade, entre eles o próprio Galileu Galilei. Depois a gente vai falar de Ptolomeu, né? Que seria esse grande astrônomo, químico, geógrafo e matemático, né? Esse grande grego, esse homem grego, mas que tinha também uma paixão muito grande pela questão do conhecimento sobre a cultura e a história egípcia, né? Ele vai criar modelos geométricos também, que ele permitiu prever as posições futuras de astros, né? A partir dos registros das posições atuais passadas. Então vejamos que Ptolomeu ele vai ter essa referência,
dentro dessa vertente lá do Egito também, por conta daquela eficiência que os egípcios já tinham sobre as questões do universo, né, sobre as próprias molduras geométricas com a construção das pirâmides, né? Ele vai ser esse grande referencial. Sua teoria é conhecida como geocêntrica, né? Foi válida até o século XVI. Depois vem aquela grande influência aí do pensamento voltado mais para a questão da matemática, né, da astronomia durante séculos, mas essa teoria geométrica de Ptolomeu ela vai contribuir muito também dentro dessa vertente filosófica no tocante a esses conhecimentos dos modelos astronômicos, né, dos gregos. Então ele teria, a partir de sua obra, né, onde ele vai chamar de Almagesto, como está no livro de vocês, Almagesto, representa aí o mais importante referencial da astronomia geocêntrica, né? O Ptolomeu, está no livro de vocês, na página 339, né? Ele vai ser essa grande referência da astronomia geocêntrica da antiguidade. Sua influência dura durante toda a Idade Média até ser contestada por Copérnico e Galileu, certo? Então, um outro grande expoente desse período vai ser o Galeno, né? Quem teria sido esse Galeno? Né? Cláudio Galeno foi o maior médico grego depois de Hipócrates. Nós sabemos que Hipócrates é considerado o primeiro ali dentro dos conceitos gregos a desempenhar atividades e funções relacionadas à medicina. Então, Galeno aí foi um dos autores mais produtivos de todas as épocas, né? E ele está ligado diretamente a essa escola de Alexandria, e toda a sua produção, né, de pensamento está voltado para a questão da medicina. Ele também é considerado aí o primeiro referencial, né, de farmácia, né, de farmacêutico. Vão até dizer que ele seria o pai da farmácia, né? Então suas obras elas vão contribuir muito, né, onde ele vai descrever inúmeras drogas, assim como fórmulas e métodos de manipulação dentro dessa vertente do conhecimento da medicina. Então, o Cláudio Galeno, ele teria combatido as doenças, né, por meio de substâncias e compostos que opunham diretamente aos sinais e dos sintomas das enfermidades. Elaborou uma lista de remédios vegetais, conhecidos como galênicos, né, a maioria dos quais eram compostos por vinho. Né, observador e metódico, classificou um uso, né, magistral de ervas, certo? Então vejamos que toda essa discussão aí dentro desse campo da medicina se deve à filosofia, a esse grande expoente chamado Cláudio Galeno, certo? Então, nesse novo clima cultural, a filosofia continua a florescer e a antiguidade tardia, né, conhece mais uma rica profusão de escrito, né, de escritos filosóficos. No entanto, era dos gênios criadores, né, pertencia ao passado. Seria necessário esperar por Plotino, né, no século 3 depois de Cristo, para que venha surgir um pensador da estatura de um Platão e de um Aristóteles, assim como foi considerado Plotino. Então, esse Plotino ele está relacionado ao neoplatonismo. E o que seria esse neoplatonismo? Aqui nós já estamos falando diretamente, né, do declínio dessa escola de Alexandria, né, e já falamos aí de um helenismo dentro de um período mais voltado agora para os romanos. Então, o neoplatonismo inicia-se em Alexandria, no Egito, e estende-se por todos os centros culturais do mundo grego-romano. Então, vejamos, esse neoplatonismo que tem como referência aí o Plotino, né? Plotino, ele teria, no entanto, iniciado no Egito, mas vai se estender pelo mundo grego e posteriormente pelo mundo romano. Então, alguns autores veem nele uma das atitudes de reação pagãs contra o cristianismo. Seja como for, não se trata de um movimento puramente filosófico, apresentando fortes traços de sentimento religioso, mas também, né, um movimento especificamente também voltado para a questão da filosofia, não só religioso. Então vejamos que na página 349, olha o que é que diz, né? A obra de Plotino ainda era pagã, mas havia
desde o século II, uma escola catequética de inspiração cristã que começava pela integração da cultura grega com a mensagem cristã, preparando o terreno para a filosofia patrística, que vai ter como grande referencial esse grande filósofo que a gente vai ver no próximo capítulo, Agostinho de Hipona, que teria lido muito sobre Plotino, né? Que aí a patrística está relacionada a Santo Agostinho, né? Então, nós veremos isso. Uma coisa interessante também, na página 349, é quando fala do helenismo, nesse período, né? Nesse período romano. Então, em razão do contato com povos orientais, helênicos e de outras regiões, persistiu-se a cultura cosmopolita, né? Então, aliada à tradição latina, né? A fusão dessa cultura trouxe um elemento novo, o bilinguismo, né? Pois desde cedo as crianças aprendiam o latim e o grego por conta dessa influência, sem contar que povos conquistados de outras origens mantinham também a língua local, havendo essas situações, né, no ensino de trilingüe, certo? Então vejamos que essa influência do helenismo no contexto romano vai trazer aí grandes elementos como elementos linguísticos, elementos também de produção textual, e aí a gente vai ver a influência das escolas do epicurismo, da escola estoica, né, do ecletismo, com lá em Cícero, esse grande expoente do, do mundo romano, né, esse advogado e senador romano, né, do ponto de vista filosófico, a obra de Cícero não é propriamente original por caracterizar-se pelo ecletismo, né, isto é, observou diversas influências de ideias de Platão. Depois a gente vai lá para Sêneca, que vai ser um senador também em Roma, né, e em sua obra, em sua produção intelectual, ele vai fecundar e destacar alguns aspectos da vida relacionada, não é, à influência dessas escolas lá da Grécia, né, e nós vamos ver que os estoicos eles vão estar relacionados também aí como, não esse grande grupo de pensadores que teria elevado, né, o conceito de cultura tanto na Grécia quanto em Roma, certo? Então vejamos que toda essa influência ela volta-se para o que produziu Platão, Aristóteles ali, e a partir disso nós percebemos aí a grande importância dessa escola, né, de Alexandria como espaço intelectual para o aprimoramento do conhecimento filosófico. Então vocês continuem lendo, vão grifando, e eu sugiro que vocês, para a próxima aula, já respondam a página 353, né, até a 355, tá bom? Então vejam aí, façam as leituras, as anotações, isso estará sendo cobrado posteriormente em atividades, né? E o que a gente tinha de ver, mais uma vez eu quero frisar a vocês que o que seria de mais destaque aí seriam essas escolas no período helenismo, né? Que elas são assim muito cobradas em vestibulares, né? E também elas nos ajudam a construirmos textos, tá bom, pessoal? Então leiam, anotem, se Deus quiser, já já nós estaremos aí juntos e vocês terão como nós tirarmos dúvidas também, né, pelas redes sociais, como nós assim estamos usando. Bom estudo, continue lendo o capítulo.